Boa tarde, Larissa, tudo bom? Só aguardar nossos colegas entrar, a gente já inicia a aula, viu? A tela e o áudio estão aparecendo com a qualidade legal aí para você, Larissa? Tá sim, tá tudo ok. Não, beleza então. Só mais 2 minutinhos, parece que vocês estavam fazendo atividade, né? Para dar o tempo do Sim, pessoal entrar e a gente continua aqui. Bom, vamos lá, eu vou iniciar aqui, Larissa. Mesmo ainda não tendo mais gente aqui junto com a gente, depois se o pessoal for entrando, tiver alguma dúvida, a gente vai resolvendo aí, vai tirando a dúvida da galera. Na última aula a gente tinha começado aí o Word Web App, né? Questão lá da aplicação do Word Online, e eu vou dar continuação a esse assunto hoje, no primeiro momento. A gente vai ter uma aula de uma hora e pouco, continuando esse assunto, e depois eu vou passar uma atividade avaliativa sobre esse conteúdo, tudo certo? tá certo. Vamos lá, vou iniciar então o Word Web App. Né? Eu inicio ele através da internet mesmo, né? Eu venho aqui no Google mesmo e pesquiso por aqui, ó, Word Web App. É a primeira opção que eu tenho aqui, ó. Ele já está por aqui. Tem duas formas. Eu posso ou visitar o website da mesma maneira que eu coloquei, que a gente usou na última aula, né? A gente clica em visitar o website, ele já vai nos enviar para a aplicação. Veja bem, demora um pouquinho a abrir, é normal, dependendo da qualidade da internet, demora até mais do que o meu vai demorar. Ele já abre me pedindo para fazer o login e está iniciando. Ou eu posso vir aqui, ó, e instalar uma extensão. Eu coloco aqui usar no Chrome.
Aí ele pergunta aqui, ó, se eu desejo adicionar o Word Online, né? Uma extensão do Google Chrome aqui. Eu clico em adicionar aplicativo. E ele vai fazer uma adição do Word Online aqui, ó. Como que eu acesso esse Word Online depois disso? Eu vou nos aplicativos do Chrome. Posso vir aqui nessa setinha. Deixa eu ver se o meu já aparece aqui. Deixa eu aceitar o nosso colega aqui que entrou. O pessoal, pelo visto, está finalizando lá. Só mais um instantinho, pelo visto o pessoal está finalizando, Larissa, aí a gente dá continuação, tá bom? Bem rápido aí. Sim. Vocês que já estão online, lembrem, por favor, de colocar o nome completo aí para me fazer chamada, tá? Parece que tem 2 pessoas online, a Larissa e mais alguém aí. Não esqueçam de colocar aí o nome completo. Sheila que entrou há pouco aí, deixa o nome completo, por favor, tá, Sheila? Tá. Bom, vou dar sequência então. Eu acho que agora deu tempo para todo mundo entrar. Pessoal, o que eu tinha passado aqui para a Larissa, a gente vai estar continuando sobre o Word Web e App. E, no segundo momento, eu vou passar uma atividade avaliativa para vocês, tá? Para a gente iniciar o Word Web App, são 2 formas que tem. Eu venho no Google, aqui no Google Chrome, digito o Word Web App. E eu consigo fazer a pesquisa. Eu clico em Word Online. Eu tenho a extensão também, a opção de, além de visitar o website, entrar através da extensão. Eu instalei a extensão no meu aqui, mas não sei por qual motivo ele não iniciou. Então, depois eu passo para vocês qual que é a forma da gente fazer através das extensões, tá? Não sei o motivo pelo qual meu Chrome não deu certo. Mas a gente entra aqui, basta clicar em visitar o website, ele vai lançar a gente para fazer o login para iniciar o Word Web App. Como eu tinha dito para vocês na aula anterior, eu até ensinei como que a gente abre um e-mail, Outlook, né? Para a gente fazer o acesso do Word Web App, eu preciso de uma conta Outlook. A gente tem que criar uma conta da Microsoft, tá? Ele é gratuito, mas eu preciso de ter essa conta, uma conta também gratuita. Eu vou logar com a minha aqui.
Ele até pergunta se eu desejo salvar a senha. No meu caso aqui, eu vou deixar salvo mesmo. E ele já me joga para dentro aqui do Word Web App, né? Aqui, como eu mostrei para vocês, eu vou mostrar novamente de forma rápida o que a gente já fez, até para ficar com uma revisão para a gente fazer atividade, tá? Como eu mostrei para vocês, eu tenho aqui alguns pré-definidos, né? Alguns arquivos que já vêm pré-definidos, mas eu vou criar um em branco. Na realidade, eu vou abrir algum pré-definido aqui primeiro para vocês verem como que é. Eu tenho esse aqui, por exemplo, o panfleto de evento. A demora em abrir costuma ser normal, viu, gente? É porque isso aí depende da velocidade da internet. Quem tem uma internet um pouco mais lenta vai demorar até mais que isso. Aqui ele já vem pré-definido, ó. Seria só eu alterar os dados, né? Poderia trocar imagem, poderia alterar aqui o nome do evento, então ele já me dá algo pré-definido. Porém, não é o nosso caso, a gente vai pegar um em branco, então vou selecionar tudo aqui e vou deletar. Pronto, deletei, agora a gente pode começar um arquivo do início. Aqui eu tenho diversas ferramentas que a gente viu na primeira aula, né? E ferramentas aí como, por exemplo, ditar, que como vocês viram é bem útil, né? A gente pode estar digitando e o texto aparece. Eu tenho ferramentas aqui para mim aumentar o tamanho da fonte, mudar o estilo da fonte, colocá-la como negrito, itálico. Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais aqui dentro dessas ferramentas e vamos conhecer também as outras abas, tá? Vamos dizer que aqui a gente vai fazer um resumo sobre o Word Web App. Então, eu colocarei primeiramente um título, né? Word Web App. Depois eu iria falar um pouquinho sobre esse Word Web App. Poderíamos colocar um resumo. Colocaria aqui o seguinte, ó. Nesta aula, vamos conhecer um pouco mais sobre o Word Web App. Bom, levando em conta que essa primeira aqui eu queria usar ele como título, não está legal da maneira que está, não está aparecendo um título, né? O que a gente poderia fazer para melhorar isso aqui? Eu vou selecionar esse texto e aqui nas ferramentas de textos eu vou utilizar algumas delas. Eu posso colocar, por exemplo, como negrito, né? A fonte fica um pouco mais cheia, mais forte. Tenho também essa opção aqui, ó, de alinhamento de texto. Eu clicando nela vai abrir as opções de alinhamento. Eu posso colocar aqui centralizar. Veja bem, ele centralizou para mim e agora sim já ficou parecendo um título. O que eu faria também é reduzir aqui o tamanho dessa fonte. Vou até mudar essa fonte toda, né? A gente tem aqui a ferramenta para trocar fonte. A gente seleciona a fonte que a gente quer trocar. Selecionei tudo, eu quero trocar todas. Quero que seja aplicada a fonte nova para todo o texto, né? Clico aqui nessa setinha e vou escolher a fonte. Quando a gente fala em algum trabalho oficial, pessoal, seja trabalho aí de faculdade, algum trabalho mais sério, né? A gente segue as normas técnicas da ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem como padrão usar essa fonte aqui, ó, a Times New Roman. Então, vou aplicar Times New Roman. E outro padrão também da ABNT é o tamanho 12. Eles utilizam o tamanho 12. Olha só, já mudou bastante o texto, né? Vou adicionar um pouco mais de coisa aqui para que a gente possa trabalhar em cima desse texto. Nesta aula, vamos conhecer um pouco mais sobre o Word Web App, que é um aplicativo online que podemos utilizar para fazer a criação e também a edição. A digitação aqui não está tão boa. Também a edição de textos. Vale lembrar que o Word Web App somente
pode ser utilizado se houver conexão com a internet. Isso aqui é importante frisar, viu, pessoal? O Word Web App, como o próprio nome fala ali, é o nome central, Web, ele é um aplicativo que a gente utiliza ele online, tá? Ele não é utilizado offline, ou seja, online significa que a gente precisa de ter uma conexão com a internet, né? Quando eu digo que um aplicativo é offline, aí significa que eu não preciso de ter conexão com a internet para me estar utilizando. Alguém consegue citar para a gente algum exemplo de aplicativo offline que não precisa de conexão com a internet? Ninguém, gente? Ninguém sabe algum aplicativo que você não precisa de ter internet para usar? Tem um que é até similar ao Word Web App, que é o Word, né? A gente tem aí versões Word 2013, 2016. Só um instantinho que eu vou desligar um ventilador que está aqui próximo de mim, que está me atrapalhando a ouvir o áudio de vocês, tá? Alguém tinha comentado alguma coisa ou não? Word. Isso, o Word, ele é um aplicativo offline. A gente poderia citar também o Excel, né? O Excel, né? Isso, Excel, PowerPoint, todos são aplicativos offline, ou seja, eu não preciso de ter a conexão com a internet para que eu faça a utilização deles. A gente tem também versões deles que são online, seria, por exemplo, o Excel Web App, né? PowerPoint Web App. Então, assim, os que não têm web no nome não precisam de conexão com a internet. Já o Word Web App, obrigatoriamente você precisa de uma conexão com a internet. Até porque esses arquivos que a gente cria, eles vão ficar salvos na nuvem, né? Ou seja, aquele espaçozinho que a gente tem na internet é ali que vai ficar salvo. Ele não vai ficar salvo em primeiro momento no nosso computador. É claro que a gente pode baixar para o computador se a gente quiser, a gente vai até fazer isso nessa aula também, ok? Deixa eu configurar esse texto aqui. Então, vamos lá, gente. O que eu posso fazer para melhorar? Primeira coisa, eu estou vendo aqui que tem algumas coisas no texto aqui que não estão legal. Aqui tem alguns erros, ó. Está sublinhado em vermelho, né? Então, eu sei que aqui existe algum erro. Como que eu corrijo esse erro? Eu posso clicar com o botão direito sobre a palavra que está sublinhada. Vai abrir esse menu aqui, ó. E lá em cima vai me dar as opções. Né? Por exemplo, Yord, Worm, só que nesse caso nenhuma delas aqui é correta. Porque na realidade aqui, ó, o Word teria que ser um W maiúsculo, porque é um nome próprio. Quando eu coloco um W maiúsculo, automaticamente ele tira esse erro. Essas três palavras aqui teriam que ser com letra maiúscula, tá? Temos aqui essa palavra também, que faltou um acento. Essa sim, se eu clicar com o botão direito, olha só, abre o menu e lá em cima, também com acento, que é a maneira correta. Se eu clicar em também, automaticamente ele já muda aqui, ele faz essa correção. Tem uma outra forma também, que é através desse menu aqui, ó, menu referências. Se eu clicar nesse menu, vai abrir aqui algumas opções, né? E eu tenho aqui essa opção... Não, na realidade não é menu referências não, pessoal, me desculpa, é no menu revisão. Clique em revisão e aqui eu tenho essa opção, ó, ortografia e gramática. Se eu clicar em ortografia e gramática, automaticamente ele vai me mostrar as palavras. Ó, ele mostrou que grifou lembrar, na realidade eu escrevi lebrar, né? E ele me dá as opções aqui em cima. Ó. Seria legrar, librar, lembrar, que é o correto que a gente precisa. Ou eu poderia também clicar em ignorar, que aí ele ignora esse erro e considerar que estava correto. Mas não é o caso, né? O correto é lembrar. Vamos lá, se eu clicar novamente, ele vai para a próxima. Ó. Ele vai para houver, eu coloquei sem o H. Me dá a opção com H aqui de houver. Eu clico e ele já faz a alteração. E assim por diante, todas as outras. Agora a próxima conexão, ó, eu clico em conexão, ele faz essa correção. É muito importante, pessoal, a gente ter uma noção dessa revisão pelo seguinte. Se você vai fazer um arquivo grande, não tem como. Em algum momento você vai errar, seja por erro de digitação
seja por, às vezes, desconhecimento da língua, isso é normal, algumas palavras a gente errar, né? E quando você vai fazer um trabalho, principalmente se for um trabalho acadêmico, algo um pouco mais sério, você é avaliado por esses erros. Então, você pode perder pontos devido a esses erros, né? Tem pessoas também que pegam trabalhos para fazer, né? Pega um trabalho de algum estudante de determinada faculdade aí, faz o trabalho e cobra por isso. Então, se você está cobrando, é mais um motivo para você conseguir desempenhar um trabalho com qualidade. E essa ferramenta aqui, ortografia e gramática, ajuda muito nessa questão, né? Ajuda a minimizar os erros aí. Mesmo com ela, em alguns casos, a gente acaba ainda deixando passar alguma coisinha, mas ela consegue pegar uma porcentagem muito grande dos erros. Uma quantidade muito grande ela vai conseguir pegar. Vamos lá. Dando sequência aqui, eu tenho outra ferramenta muito interessante da página inicial, que é justificar, que ela também é padrão para a ABNT, né? Todo trabalho que você vai fazer, você tem que justificar. O justificar é o seguinte, aqui à direita, nas duas primeiras linhas, a gente pode ver que o texto ele não está no mesmo alinhamento, né? E o justificar resolve isso, ele vai alinhar aqui essas duas linhas. Como que isso acontece? Eu seleciono todo o parágrafo que eu quero justificar, clico nessa setinha aqui da ferramenta alinhamento de texto, e ele me dá as opções, né? As opções de alinhamento. Alinhar à esquerda, que aqui está atualmente, centralizar, alinhar à direita ou justificar. Vou clicar em justificar, veja bem, ele justificou aqui à direita, ó. Ele conseguiu colocar o final do texto da primeira linha no mesmo alinhamento do fim do texto da segunda linha. A terceira linha, como ela estava inacabada, não é uma linha que foi digitada até o final, ele vai manter o alinhamento, não vai mudar, não. Mas vocês podem ver que o texto já ficou outro, já mudou aqui, né? Vamos lá, vamos inserir mais alguma coisa aqui para a gente conhecer mais ferramentas. Eu vou dizer aqui o seguinte, as principais funções do Word Web App são, e vou colocar 2 pontos aqui. Mais uma vez eu vou corrigir essa palavra funções, ficou errado. Vou pressionar Enter para ir para a linha de baixo. E aqui eu vou conseguir adicionando algum caráter especial para facilitar, né, para mim estar dividindo aí as principais funções. Eu adiciono muito a seta, que é o seguinte, ó, eu coloco 2 hífens e sinal de maior. Na realidade, esse aqui é só para o Word offline, viu, pessoal? O Web App não vai ter essa opção, não. Tem que adicionar de maneira diferente. Eu posso vir aqui em Inserir, no menu Inserir. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Em símbolo, opção símbolo. Ó. Inserir, venho em símbolo. E aqui eu tenho alguns símbolos que eu posso estar colocando para fazer essas marcações. Se eu clicar em mais símbolos, ele me dá uma quantidade maior ainda de símbolos, tá? Mas eu vou utilizar esse primeiro símbolo aqui mesmo. Ó. Inserir ele. As principais funções do Word Web App são, vou colocar aqui, ó, criar textos. Vou aceitar Yasmin aqui. Criar textos. Quando eu pressiono Enter, eu vou para a linha de baixo. Aí eu tenho que novamente fazer a inserção desse símbolo. Vou inserir o mesmo aqui. Vou colocar aqui, fazer a edição de textos. Então, esses símbolos são formas que a gente tem de separar tópicos, né? Eu consegui separar aqui por alguns tópicos. Então, isso é outra coisa que é bastante utilizada também quando a gente vai criar arquivos de textos, principalmente quando a gente diz em relação a algum trabalho, como eu falei, um trabalho de forma mais oficial, né, ou mais sério. Dentro aqui desse menu Inserir, eu tenho as opções de inserir tabela, né? Eu posso clicar aqui para inserir, clico nessa seta, e aqui eu vou selecionar essa tabela. No primeiro momento, a quantidade de linhas dela, à medida que eu vou chegando à direita, né? Para me falar quantas colunas, na realidade. E se eu puxar para baixo, a quantidade de linhas. Por exemplo, se eu chegar aqui em 4, mas como eu estou na primeira linha, significa que essa tabela vai ter 4 colunas e uma linha. Se eu puxar para baixo, 4 colunas e 2 linhas. E assim por diante.
Eu vou inserir aqui uma tabela de 3x3, 3 colunas e 3 linhas. Olha só, cliquei lá, a tabela foi inserida e eu posso, dentro dessa tabela, inserir os conteúdos, né? Poderia inserir aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos dizer aqui algumas características. Word, Web, App. Qual uma outra forma de aplicativo da gente editar texto online? Alguém conhece alguma outra forma, pessoal, ou não? Tem um programinha que é online também, eu vou apresentar ele para vocês, que ele é do Gmail, né, da própria Google, que ele se chama Docs, ou documentos, simplesmente documentos da Google. Então a gente vai ver sobre ele um pouco mais para frente, ele também é utilizado para fazer edição de texto de maneira online, tá? Eu vou selecionar aqui essa primeira linha toda e eu vou, aqui em página inicial, vou centralizar esse texto. Vou colocar aqui algumas coisas aqui. No Word, o que eu vou colocar? O que que ele é? Editor de textos. Textos offline. Embaixo eu vou dizer aqui, ó, da empresa Microsoft. O Word Web App, ele é o quê? Ele é um editor de textos online. Ou seja, ele precisa de conexão com a internet. Ele também é da empresa Microsoft. Microsoft, que é a mesma empresa detentora do Windows, viu, pessoal? O Windows, ele é da Microsoft. Já os documentos, ele é um editor de textos online, só que ele já é da Google, da empresa Google. Olha só, então eu consegui criar uma tabela aqui onde eu consigo colocar essas diferenças, né? Consigo fazer algumas citações sobre cada um deles. Poderia colocar mais características, né? Inserir mais linhas. Né? Eu clico aqui com o botão direito e eu posso colocar até comentários. Veja bem, pessoal. Cliquei com o botão direito e eu tenho a opção de colocar aqui um novo comentário. Porém, tem um outro menu ali que eu coloco comentário. A gente vai através do menu para vocês conhecerem ele e a gente vai falar o que são esses comentários. Para dar um destaque nessa tabela aqui, a primeira linha, que seria, digamos, a linha principal, eu vou colocar em negrito, para dar uma diferençazinha. Posso também selecionar essa primeira linha, se eu quiser. Seleciono ela toda com o mouse, né? Clico e arrasto. E eu venho aqui e mudo o realce, eu coloco um fundo de texto. Por exemplo, ó, cinza claro. Olha só, no fundo do texto ficou cinza claro. Isso acaba realçando um pouco o texto, né? Uma das formas de realce que a gente pode estar utilizando. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Sem dúvidas? Todo mundo caladinho? Deve ter dúvida não, né? Se tiverem dúvidas, não deixem passar, por favor, tá? Então vamos lá, vou dar sequência aqui. Vamos aqui no menu inserir novamente, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse menu inserir. Aqui a gente consegue inserir inclusive o comentário que eu disse para vocês. Veja só, menu inserir, vou clicar em novo comentário, né? Esse comentário ele vai ser inserido na linha onde o meu cursor está. Veja bem, vou voltar. Se eu quiser que esse comentário seja inserido aqui no título, eu preciso de colocar o cursor do mouse aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho para facilitar a visualização. Eu preciso de colocar aqui o cursor do mouse. Ah, eu quero inserir na tabela, então eu coloco aqui o cursor do mouse na linha da tabela, né? E no menu inserir e clico em novo comentário. Aqui ele vai me dar a opção de colocar um comentário. Vou colocar aqui o seguinte, ó, tabela comparativa. Clico na opção postar comentário. Então, veja bem, agora ficou com um comentário ali no meu texto. Esse comentário, eu posso deixar ele ativo para aparecer o tempo todo aqui, ou eu posso desativar ele também. Tenho essas opções, vou ensinar ela daqui a pouquinho para vocês. Geralmente, esses comentários são utilizados para quê, gente? É para lembrar de alguma coisa que vocês estão fazendo. Por exemplo, essa tabela aqui eu fiz ela, mas eu criei ela com um pouco de pressa, sem tanto conhecimento.
Então, eu preciso de depois voltar aqui e dar uma olhada. Vocês poderiam colocar aqui, ó, tabela comparativa. No caso, eu coloquei o nome tabela comparativa, né? Vocês poderiam ter colocado tabela comparativa a rever. Esse comentário vai ficar aqui, ele vai aparecer para mim de forma que quando eu terminar todo o meu texto, né, vamos supor que um arquivo deu, sei lá, 20, 30 folhas, eu vou voltando nos comentários para me conseguir organizar alguns detalhes que eu deixei para trás. Então, esse comentário acaba sendo aí bastante importante, tá? Deixa eu ver aqui onde está a opção de exibição dele. Bom, vamos lá. Vamos conhecer mais algumas coisas aqui do menu inserir. Então, a gente aprendeu agora como que insere um comentário. Nessa setinha lateral aqui do comentário, ó, mais ações da Thread, eu posso fazer a edição dele, né? Onde que eu posso mudar. Posso colocar aqui, por exemplo, ó, rever essa tabela. Vamos supor que é uma tabela que não ficou legal ainda. Rever esta tabela. E posso postar ele novamente. Tenho também algumas outras opções, né? Como colocar como resolvido, clicar em resolver thread, ou seja, eu vou dizer que esse comentário já foi resolvido o que tinha nele, eu já consegui solucionar o que estava apresentando ali para mim. Já revi a tabela, fiz o que o comentário falava, eu coloco como resolvido e pronto. Esse comentário não vai estar aparecendo aqui mais para mim. Dentro do menu também inserir, eu tenho algumas outras opções, além de tabela e comentários, né? Eu posso inserir o cabeçalho e o rodapé. Cabeçalho e rodapé, o cabeçalho é a parte superior da folha, né? Bem lá na borda superior da folha. E em trabalhos, geralmente, a gente coloca, assim, alguns comentários. Vou colocar aqui, ó, comentários não, desculpa, cabeçalho e rodapé. O cabeçalho eu vou colocar aqui, aula de Word Web App. O cabeçalho é o de cima. E no rodapé, que é a parte de baixo, eu vou colocar aqui, ó, Patos de Minas, 16 de julho de 2020. Vou clicar fora, pronto, está inserido. Porém, ele não está aparecendo aqui para mim. Por que que ele não está aparecendo, pessoal? Como eu já estou fazendo edição de texto, para deixar menos poluído, né? Mas quando eu baixar esse arquivo, quando eu for utilizar esse arquivo, vocês vão ver que já vai estar esse cabeçalho lá, tá? Ele vai estar lá de maneira correta quando a gente baixar e for utilizar esse arquivo. Outra opção que eu tenho de inserção aqui, que é bem interessante, seria a opção aqui de inserir imagem. Eu posso pegar alguma imagem que eu tenho no meu computador, né, e estar inserindo aqui. Posso também, vou clicar aqui para abrir, pegar alguma imagem que eu tenho na nuvem, né? Lembrando que a nuvem é o OneDrive, a nuvem da Microsoft. Vamos lá, eu vou baixar alguma imagem, ensinar para vocês como que baixa a imagem e como que coloca essa imagem aqui. Eu vou abrir uma nova aba da internet. Vou digitar aqui o mesmo nome, Word Web App. Ele vai fazer a pesquisa para mim. Só que quando ele fazer a pesquisa, ao invés de vir aqui clicar no primeiro para entrar no Word Web App, no Word Online, eu vou clicar nessa ferramenta aqui, ó, Imagens. Então, ele vai me apresentar as imagens que dizem respeito a esse Word Web App. Até essa aqui me atende, ó, do que eu quero. Apesar de não ser uma imagem que está muito boa, muito legível, mas é só um exemplo. Vamos supor que queremos essa imagem. Como que a gente faz? Clico com o botão direito na imagem, venho na opção aqui, ó, salvar imagem como, e seleciono onde no meu computador que eu quero que essa imagem seja salva. Eu tenho até uma já salva aqui na área de trabalho, eu vou utilizar ela que já está lá. No caso aqui, bastaria eu colocar o nome da imagem e clicar em salvar, que ele salvaria. Após essa imagem estar salva na área de trabalho, eu vou lá no Word Web App, abro inserir, opção imagem, e venho em este dispositivo. Ele vai abrir para mim essa janelinha aqui, informando que não tem nenhum arquivo selecionado, nenhuma imagem, né? E eu clico aqui em escolher imagem. Aqui ele vai me permitir selecionar alguma imagem que eu já tenho no meu computador. Eu sei que essa imagem está na minha área de trabalho. Olha só o nome dela aqui, ó, imagem. Word Web App. E vou clicar em abrir.
Agora, ao invés de falar que não tem imagem selecionada, ele já me deu o nome da imagem. Olha só, o nome da imagem está aqui. Clico em inserir. Pronto, a imagem veio aqui para o meu Word Web App, ela entrou no meu arquivo. Essa imagem, pessoal, quando eu clico sobre ela, aparecem essas alças laterais aqui, ó, que são alças de arrasto, né? Essas alças eu clico, seguro e arrasto para mim redimensionar a imagem. Posso aumentar ou reduzir o tamanho. Vou deixar desse tamanho aqui. E eu quero centralizar essa imagem. Eu clico sobre ela, venho aqui no menu Página Inicial, venho um alinhamento de texto e vou mandar centralizar. Olha só, cliquei em centralizar, a imagem está centralizada. Vou apertar Enter para ir para a linha de baixo. E agora vamos conhecer outra opção aí desse menu inserir, que seria essa opção aqui, ó, inserir link, né? Como que funciona essa inserção aí de link? Eu posso pegar um link da internet, ou um site, e inserir ele aqui de forma que quando a pessoa clicar, ela vai ser lançada para esse site. Vou dizer um exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui algum site legal. Digamos que é um site de marketing que eu quero. Vou pesquisar site de marketing. Vou entrar, deixa eu ver algum Mundo Marketing mesmo. Entrei nesse site e eu vou copiar o link dele, ou seja, o endereço. Eu clico aqui na barra, né? Seleciono o texto, botão direito, opção copiar. Então eu copiei esse link. Vou voltar no meu Word Web App. Seleciono o local que eu quero que seja inserido, é aqui. Menu inserir, opção link. Texto para exibição. O texto para exibição, pessoal, o que eu quero que seja exibido no meu documento, ali dentro do Word App. Né, Web App. Eu vou colocar aqui o seguinte, ó, clique para acessar o site. E em endereço é onde que eu vou colocar aquele endereço que eu copiei, né? Eu posso digitar ele manualmente, ou como eu já copiei, eu pressiono a tecla Ctrl e pressiono o V, que ele vai colar aqui para mim. Colou o site, eu vou clicar em inserir. Olha só, veio para mim aqui, ó, clique para acessar o site. Como que eu faço para testar se esse link está funcionando? Eu mantenho a tecla Ctrl do teclado pressionada e posiciono o mouse sobre o texto. Olha só, posicionei o mouse, ele mudou o cursor, ele virou aqui um dedinho apontando, né? Então isso aqui significa que realmente está funcionando o link. Vamos tirar a prova. Com o Ctrl apertado, eu vou clicar e olha só, ele abriu aqui em outra aba da internet justamente o site que eu tinha copiado. Que é esse site aqui da área de marketing. Vamos lá, vamos voltar para o Word Web App. Então essa é uma das maneiras da gente inserir aí o link. Quando a gente insere, por padrão, ele vem com essa cor aqui, próximo de um azul, né? Azulado. Eu posso selecionar esse texto e posso alterar a cor dele, né? Aqui em página inicial, venho aqui em cor da fonte e coloco preto, por exemplo. Não altera o fato de que ele é um link, ele vai continuar sendo um link. Só mudei a cor de texto deste link. Ficou claro para vocês essas ferramentas que a gente viu aqui da aba inserir, gente? Ficou tranquilo. Tranquilo, né? Até que é fácil, né? Bem fácil. É Eu difícil. já tenho um pouco de conhecimento com o Word, só nunca tinha mexido no online, mas não tem muita diferença, não? Não tem muita diferença, não. Geralmente, quem consegue operar um, consegue operar o outro. A grande vantagem, realmente, que eu vejo do Word Web App é o fato de você editar isso online. Você faz online, aí você vai, sei lá, viaja por algum motivo, no meio dessa viagem você precisa de um arquivo urgente que você tinha. E naquele computador tem acesso à internet, mas não tem o Word. E aí? Como que você faz, né? Você pode entrar no Word Web App e pegar aquele arquivo seu. Você não enviou o arquivo, não levou ele num pendrive, nada, né? Ele está salvo na nuvem. Então você consegue acessar esse arquivo, mesmo não estando com ele no seu computador, mesmo não estando com ele num pendrive. Então isso é muito, muito útil. Acaba ajudando de verdade.
Tem algumas outras ferramentas aqui, pessoal, que são interessantes, passar de forma rápida para vocês conhecerem. Essa ferramenta aqui, Layout, aqui, ó, é onde a gente pode alterar o tamanho da folha, né? No caso aqui, o padrão é A4, mas quem iria utilizar uma folha diferente pode estar alterando aqui o tamanho, colocar o tamanho carta, ofício, executivo. Mas o padrão é a folha A4, essa folha comum que a gente usa, né? Que é de 21 centímetros por 29,7. Aqui também a gente consegue alterar a orientação, né? Que está como retrato, né? Ou seja, digamos que a folha está em pé, e eu posso clicar em paisagem para alterar isso. Olha só, clico, a folha foi redimensionada para paisagem. Deixa eu reduzir um pouquinho para vocês verem. Ela foi redimensionado o tamanho dela. Ou seja, agora ela está deitada, né? Além dessa orientação, tem a questão de margens, que eu posso definir margens maiores, margens menores, né? Por exemplo, se eu clicar em normal, é a que a gente está utilizando já, ele vai dar um espaço básico aqui, né? O padrão da ABNT é 3 em cima, 3 à esquerda, 2 à direita e 2 embaixo, se não estiver enganado. Acredito que é isso mesmo. Mas se alguém precisar, pode ir lá pesquisar na internet normas da ABNT para texto, que é bem fácil de encontrar e vocês acham lá todos esses detalhes. Essas margens já tem algumas pré-definidas, né? Se eu colocar estreito, olha só, eu vou jogar o texto mais para as bordas, ó. Reduzo o espaço que tinha em branco, né? E a gente pode vir também margens personalizadas, onde você definiria manualmente aqui o espaço que você quer colocar na parte superior, na parte inferior, direita ou esquerda. Você tem essa opção de fazer também manualmente. Deixa eu deixar normal aqui, que é padrão. Vou mudar a orientação, vou voltar ela aqui para retrato, que é a forma que estava, né? Digamos que a folha em pé. Dentro aqui também dessa aba de referências agora, pessoal, eu posso inserir notas lá no rodapé, né? Da mesma maneira que eu inseri um comentário, eu insiro uma nota no rodapé. Vou clicar aqui em inserir nota para a gente ver como funciona. Essa nota aqui eu poderia colocar aqui, ó, geralmente aqueles miúdos que a gente vê muito, principalmente em contrato, né? Tem alguma palavra lá, eles colocam um número 1zinho lá e você tem que ir lá embaixo para ver. Eles são colocados como nota, né? Essa nota aqui eu vou colocar aqui, ó, programa online. Quando eu clico fora, ele sai da nota. Não está aparecendo aqui no momento a nota, mas me informa que tem ela aqui embaixo, ó, número 1. Ou seja, existe uma nota. Por que não aparece? Justamente para a questão de deixar limpo para a gente trabalhar o texto. Quando a gente fazer o download do texto, vocês vão ver que ela vai aparecer lá normalmente, tá? A gente já viu aqui a questão de revisão, né? A gente pode fazer a revisão de texto. E eu tenho algumas opções aqui também dentro de revisão, como, por exemplo, aqui a contagem de palavras. Vou clicar nela para vocês verem. Cliquei na contagem, ele mostrou aqui, ó, quantas palavras que tem no meu texto, né? Quantos caracteres sem espaço, com espaço, quantos parágrafos. Então, isso aqui me dá toda a base de contagem. Qual que é a utilidade disso aqui? Em alguns casos, né, em faculdade principalmente, se pega um trabalho falando o seguinte: faça um resumo sobre determinado assunto e utilizando no máximo 1000 palavras, no máximo 500 palavras, né? Então, vocês conseguem aí ter um contador para resolver essa questão. Pensa ter que sair aqui em palavra por palavra, 1, 2, 3, 4, gente, seria terrível. Aqui já é chato de fazer com um textozinho pequeno desse. Calcula se o texto fosse grande, fosse até o final. Seria mais terrível ainda de fazer. Então, realmente não dá. A questão de comentários é dentro de revisão. Como eu falei para vocês, a gente pode inserir, da mesma forma que eu usava inserir para inserir um novo comentário, né? Dentro da aba revisão, eu consigo inserir um novo comentário. E eu consigo também mostrar os comentários que eu já tenho, né? Vou clicar em mostrar, olha só. Abri uma abazinha do lado direito aqui, com os comentários. Esse comentário, como é um comentário que eu marquei como resolvido, ele não aparece mais aqui para mim, na lateral, mas quando eu venho mostrar comentários, ele aparece nessa aba aqui. Nessa aba eu tenho a opção também de excluir. Posso vir aqui, ó, excluir thread, né? Seria excluir o comentário. Excluo ele, pronto. Agora não existe mais comentário no arquivo, né? Esse comentário acabou
desaparecendo. Então, aqui eu tenho a opção também de mostrar, de estar inserindo um comentário. Tenho essas opções aqui. Na janela aqui, exibir, opção exibir, eu posso mudar o modo de exibição. Aqui é o módulo de edição que eu estou, né? Posso clicar aqui o modo de leitura, onde ele vai mandar para mim aqui, para mostrar como se fosse uma folha, sem as outras opções, né?